Vamos então dar início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, Divina Luz, Divina Presença, Divino Amigo, agradecemos, Senhor, a bênção deste encontro, de podermos juntos estarmos reunidos para o estudo da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, a alegria do conhecimento espiritual. Este conhecimento que tanto nos esclarece, permitindo-nos compreender melhor a vida, permitindo-nos a compreensão de nós mesmos. O Senhor é a luz das nossas vidas, Mestre. Orienta, Senhor, nossos passos. Ensina-nos a colocarmos em prática estes conhecimentos abençoados. Que possamos cada vez mais, Senhor, olhar a vida com os olhos da imortalidade. Que possamos, Mestre, com a vossa ajuda, fazermos melhores escolhas, seguirmos o caminho do bem. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nestes momentos, que os nossos benfeitores possam vir a nós, trazendo-nos luz e paz. Que estes queridos amigos da espiritualidade possam nos envolver com este carinho que nos vem do mais alto. Eles possam, Senhor, em Teu nome, nos inspirar para que o nosso aprendizado possa tornar-se ação, realidade em nossas vidas. Que nós possamos cada vez mais compreender, Senhor, cada vez mais termos consciência da realidade em torno de nós. Cada vez mais, Senhor, que possamos nos aproximarmos de Ti. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Muitas vezes somos incapazes de percebê-las, mas estamos todo o tempo recebendo as bênçãos do alto para que possamos crescer e caminhar neste caminho abençoado de evolução espiritual. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade e pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje temos o estudo do terceiro capítulo do livro Vida e Sexo, capítulo intitulado Namoro. Então, nós vamos fazer a leitura, capítulo 3. Ana Célia, pode ler fazendo favor? Sim. Capítulo 3, Namoro. Pergunta: além da simpatia geral oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Resposta: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, por que então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões? Item número 291 de O Livro dos Espíritos. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca
e daí se desenvolve o processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se lhes derrama do ser. Estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas no lado físico, dirão talvez tão somente que a libido entrou em atividade com o seu poderoso domínio, e obviamente ninguém discordará, em tese, da afirmativa, atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para a garantia e perpetuação da vida no planeta. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou, mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Isso porque a doação de si mesmos à comunhão sexual, em regime de prazer sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem à luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Emmanuel. Muito bom, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Giovana, muito obrigado a todos. Bom, nós lembramos que muitos de nós aqui, né, já não estamos mais nessa fase, né, do namoro, né? Embora isto possa se prolongar, né, claramente, se assim o desejarmos. No entanto, nós somos pais, somos tios, temos amigos, né? Conhecemos, lidamos muitas vezes com adolescentes, com amigos de nossos filhos, e não só por isso, né? Nós também temos uma questão de conhecimento para que possamos, como espíritas, orientar, né? Não só familiares, a nós mesmos e familiares e amigos, mas orientar, né? Aqueles com quem nós interagimos. Na verdade, este é um dos objetivos do estudo, né? Que nós tenhamos elementos de conhecimento suficientes para responder perguntas, para conversar com as pessoas. E, nós vemos que estamos vivendo numa sociedade em grande transição, né? Nós
Já discutimos esses aspectos, né, da grande turbulência que está acontecendo no mundo, as mudanças que nós tivemos na questão do namoro, da família, das questões de gênero, tipos de família, e tudo isso está, né, está num período de grande turbulência, digamos assim. Claro que nós temos mudanças que são positivas, outras, né, que estão em processo de aprendizado. E no namoro especificamente, nós vemos hoje, né, uma liberdade muito maior quando nós comparamos, né, com o passado e vemos que casais não podiam sequer ficar sós, né? Tinha que ter alguém da família presente. Nós já vemos nos livros, na história, nos filmes, esse tipo de comportamento, né? E hoje nós vemos uma grande liberdade, talvez até excessiva, né? O problema das grandes liberdades é o fato de que nós não temos necessariamente aspectos de responsabilidade, né? E isso pode complicar, né, um pouco as coisas. Mas analisando o namoro em si, é muito interessante porque Emmanuel fala, né, desse encantamento, né, dessa fase de encantamento que acontece, deste encontro de almas, e é muito, muito interessante porque ele nos dá, né, algumas diretivas sobre quem são, né, quem pode ser essas almas. Então ele diz inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Este seria um caso. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Claro que se você viveu com uma pessoa, né, no passado, já teve uma vida afetiva com ela, nós podemos, em encontrando essa pessoa, sentir, né, novamente um certo tipo de atração. Corações que se acompliciaram em delinquência passional, né? Então, aquelas tempestades emocionais geradas por relacionamentos que muitas vezes acabam em delinquência, em crimes, e que criam laços, né, que podem durar muitas vidas. Isso em outras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, né? Então, que estaria aqui, né, Emmanuel querendo dizer? Uma harmonização magnética é uma questão física, né? Eu quero dizer física aqui, não física de corpo, física da física, das leis da física, né? Então, duas pessoas que se harmonizam, né? Ele está usando aqui harmonizar num sentido positivo necessariamente, ou qualquer tipo, né, de relação em que há essa complementação de um e do outro, né? Não fica aqui, né, o questionamento. Diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Então, isso acontece, né, diariamente, esses encontros que têm esse teor, né, de atração afetiva, de encantamento, ou simplesmente que desperte em nós, né, um interesse, uma afinidade, e que nós sentimos ali, né, um certo sinal, né, de que há alguma coisa. Bom, quando nós falamos em namoro, nós estamos falando de pessoas, né? E isso que Emmanuel fala pode acontecer em qualquer época, em qualquer idade da vida das pessoas, em qualquer situação que nós estejamos vivendo. Você pode ser casado, noivo, namorado, né? Quantas vezes, né, um casal de namorados, de repente, o rapaz de repente se apaixona por alguém, ou a menina se apaixona por outro, né? Aquilo pode passar, aquilo pode ser superado, como não, né? Então, casais, né, já estabelecidos,
Então, essas coisas podem acontecer, mas especificamente no namoro, né? Quem é, né, essa pessoa que está aparecendo na vida da pessoa? Qual destes casos é, né? Nós que temos filhos, por exemplo, nós nos perguntamos, né? Quem é meu filho para esta pessoa, ou minha filha, e quem é esta pessoa para o meu filho, né? Ou a minha filha é alguém bom? É um caso de delinquência passional do passado que retoma e que pode se augurar muito mal com o tempo. É alguém que traçou com ele ou ela ah, uma diretriz, né, de construção juntos, né? Então, são pessoas que se apaixonaram e ou viveram, né, afetivamente no passado e agora se reencontram, mas que não vai necessariamente caminhar para um casamento. Então, tudo isto, né, compõe esses questionamentos infindáveis, inumeráveis das relações humanas, né? É tudo tão complicado que se nós pudéssemos escolher, né, nós viraríamos todos monges, né, e freiras. Mas, infelizmente, nós não temos ainda esse controle, né, e esse poder. E Emmanuel diz quase sempre, né, quando a energia sexual, a libido desperta, pouquíssimos têm capacidade de ter discernimento, lucidez e usar o raciocínio. Então, é aí que nós precisamos, né? Nós vemos a vantagem de termos algum estudo e entendimento dessas coisas. O que fazer, né? Como determinar o que é importante, o que não é, como construir relacionamentos saudáveis, né? Tudo isso está em questão aqui. Cada frase do texto merece que nós paremos, né, um pouquinho, talvez tenhamos tempo de fazer isto, ou pelo menos com algumas das frases. Eu foquei em uma ou duas, né, que tinham, acho que tem um interesse central, mas fica aqui o questionamento e a abertura, né, para que nós possamos discutir e nos enriquecermos. Alexandre? Eu parei numa frase, né, que eu achei muito importante. Primeiro eu parei porque eu não entendi. Depois eu parei porque eu voltei, entendi e falei, nossa, acho que essa frase é importante. Que é positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Né? Aí eu entendi que depois que se consagrou toda essa simpatia mútua, né, essa relação do namoro, vem o momento de pensar seriamente na relação, né? Então, depois daquele início de relação que às vezes é muito baseada no desejo, no instinto, né? Que Emmanuel fala que é perfeitamente normal, né? Depois daqueles primeiros momentos, né, de encantamento, de desejo, paixão, aí eu coloquei redescoberta, porque não é a primeira vez que a gente vê a pessoa, né? A gente se está se reencontrando, né? Que não é um fruto do acaso, né? Nós sabemos que a maioria das relações são frutos do acaso, mas depois desse período de relação desse início, né? Chega o momento de raciocinar, de pensar na relação, né? Aí eu acho que o casal tem que pensar se realmente são compatíveis, se dividem os mesmos valores, né? Se eles estão interessados em assumir um compromisso, em construir uma coisa mais séria, né? E é um momento de grande mudança, né? Eu me lembro de quando a gente se assumiu mais seriamente, eu e a Adriana. É um momento de grande mudança, né? De que a gente passa a não pensar só na gente, né? A gente começa, não somos só mais eu, somos nós, né? A gente começa a conjugar tudo no plural, né? Aí é um momento que a gente fica meio chocado, né? Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Mas aí a gente vê também que aí quando a gente está com o ideal de construir alguma coisa boa, né? Que a gente vai recebendo essa ajuda, né? Porque é uma cura de karma, é reencontro, é constituir família, é acertar erros passados, né? Então a gente vê que as coisas vão se encaixando e acabam funcionando, né?
Então a gente vê que chega um momento que as pessoas começam a agir de forma mais madura, né? É porque a gente não dá para viver como adolescente, né? O resto da vida. A gente não tem nem saúde para isso, nem disposição mais. Então, a gente começa a pensar em constituir família, né? Passa aquela paixão fervente, fica muita coisa, mas fica sobretudo o amor, o respeito, né? O carinho, a cumplicidade. Aí surgem os filhos também, que a gente entra numa batalha junto de educação, né? Dos filhos. Estou falando um casal relativamente normal, né? E- mas eu acho que Emmanuel quer dizer aí que o sentimento tem que vir acompanhado desse raciocínio, desse discernimento, né? Então ele convida a gente a viver esse amor com equilíbrio, né? Um amor equilibrado, né? No começo pode ser esse desejo que vai aproximar as pessoas, mas esse raciocínio, esse discernimento é que vai sustentar essa relação e que vai fazer a gente trilhar esse caminho certo, né, de cumplicidade e crescimento. É um pouco isso. Então, essa frase, para mim, nossa, falou muita coisa, assim, falou minha história de vida, falou muita coisa, né? Essa positivada simpatia mútua chegado o momento do raciocínio. É isso que eu queria dizer, gente. Obrigado. Obrigado, Ali. Obrigada, Lê. Só um instantinho, Yuri. É, na verdade, né, é interessante isso porque, né, chegou o momento de pensar, de raciocinar em geral, as pessoas, quando não têm o conhecimento espírita, né, elas não vão sentir essa necessidade, né, elas vão pensar, bom, eu preciso construir família, vai ser aquele raciocínio humano, né, mas esse raciocínio da responsabilidade do que é constituir uma família, isso só pode vir quando nós temos noção de reencarnação, né? Tem esse aspecto humano, ser responsável, constituir uma família, né? Assumir responsabilidades, ter filhos, né? Mas um chamado, né, que está implícito nesse texto é qual é o papel, né, da família, qual é o meu papel no seio de uma família, essa responsabilidade, né, que está, porque o namoro funciona como um mel para pegar o inseto, né? Ele senta ali e está preso ali, não consegue mais sair, né? Entre aspas. Então é aquela cola que une duas almas, né? Mas aí vem a fase das responsabilidades, aí vem a fase que o Alexandre falou de você ter amor, né? Para que não seja só aquele encantamento do início que vai, né, naturalmente acabar. Isso não pode durar para sempre, né? E não seria natural que durasse, né? Mas quando você tem a noção do conhecimento espírita, né, nós começamos a entender que sim, é natural que isso se faça, porque por que nós estamos aqui? Por que nós nos encontramos? Por que nós estamos constituindo família? Né? Então, esse chamado, né, a um sentido maior da nossa noção de responsabilidade, né? Yuri? É gostoso falar de namoro, ah, quando a gente lembra. Mas como muda, não, a nossa compreensão, porque assim eu pensei naquele momento, vamos dizer, de estar nesse estado com essas emoções, vocês falaram de discernimento e como é tão difícil ter, porque aí a gente fica assim tanto apaixonado e tudo parece muito intenso. A gente tem como a impressão que é o amor verdadeiro, na verdade, ah, tem uma é assim como que o sentimento é tão real, é tão intenso que não é difícil, não é difícil ter esse discernimento porque a gente pensa que não existe nada mais, não que é o verdadeiro amor e agora a gente se eu
se eu tiver essa informação antes, Tivesse, exato, obrigada. Se eu tivesse informação antes, muitas coisas seriam diferentes, não? Mas acho que o namoro, esse um treinamento, um treino para chegar a esse amor mais consciente, não? Que falou ali com essa reflexão e a compreensão, não? De que a gente precisa para chegar a esse amor verdadeiro. Mas uma das questões que eu sim estava pensando, refleti muito, porque não, não é mais o estado de nós agora, como você falou na sua princípio, na introdução, mas temos filhos, não? Eu pensava muito assim a meu filho, não? Que ele tem 12 anos agora, e está crescendo e tudo isso, como, a- como aprender, como eu posso aprender a ele a amar ao espírito em um mundo que cultua as formas, não? Que cultua as aparências, o prazer imediato, assim, sim, acho que a nossa sociedade nos ensina a admirar primeiro o corpo, a beleza, a atração física e como sim, o espiritismo nos leva a mudar esse olhar completamente, não? Que não é o corpo, é o espírito que você está falando aí, é o espírito que você vai compartilhar a vida, o espírito que tem uma história, que tem sentimentos, lutas, necessidades, tudo isso. Então, é, assim ficou, penso mais no meu filho, não? Como eu posso educá-lo de tal forma, como posso orientá-lo bem para que ele não veja só o corpo e ele vai ter também a pressão do mundo, a pressão dos amigos. Então, acho que nós, como adultos, precisamos dessa orientação, no meu caso. Obrigada. obrigado, Yuri. Nós temos, né? é, Essa é uma necessidade. O Alexandre usou o termo, né? A batalha da educação. E é bem isso, né? Porque nós estamos num momento de coisas muito interessantes, assim, de mudanças, né? Eu acho mais saudável esse excesso de liberdade que pode ter riscos e problemas, né? Do que aquela repressão horrível que havia no passado, né? Que criava traumas e vidas infelizes. Mas também é um desequilíbrio, né? E eu acho, Yuri, que eh, nós tem alguns pontos, né, que nós temos que privilegiar no momento de educar. Primeiro é incutir uma noção de respeito muito grande. E eu estou falando aqui de coisas que nós procuramos transmitir aos nossos filhos, né? E que já estão em idade, né, adulta. Então, a primeira coisa de autorrespeito e respeito, né? Nunca brincar, nunca permitir que brinquem consigo e nunca brincar com os outros, nunca brincar com o sentimento dos outros, nunca desrespeitar as pessoas. Então, todas as relações que eles entraram, né? Porque o namoro também é essa fase de, às vezes, não dar certo, né? Porque é uma fase de conhecer e se autoconhecer. Saber que uma pessoa pode nos atrair, mas ela pode ser uma atração negativa, que vai nos levar ao pior de nós mesmos. E esse é um discurso que nós repetimos com muita frequência para os nossos filhos. A pessoa que está com você tem que ser alguém que estimule o melhor em você, que te faça crescer, que melhore você. E você tem que fazer isso por ela. Se for alguém que te leve para o pior, que te impeça de crescer, que te bloqueie o caminho, então não é bom. E então é esse elemento do respeito, do autorrespeito e do respeito ao outro, né? Porque é natural que você se encante, né, pelo físico quando você é adolescente, né? Que isso seja a primeira atração, mas se a criança ou adolescente, né, tiver a noção de respeito e autorrespeito,
ele vai começar a entender. E nós podemos incutir essa noção de respeito e autorrespeito, não só porque isso é o correto, mas porque nós temos a noção de ação e reação. O que nós fazemos aos outros, né, virá de volta para nós. Se eu desrespeito alguém, se eu brinco com o sentimento de alguém, né, eu estou me colocando na linha de mira do destino, né? Então, para quem é pai, né, eu acho que o diálogo, a conversa é essencial. Não há assunto proibido, não há assunto tabu, é preciso conversar, é preciso falar, né? Eu lembro que uma vez, né, minha filha falou numa discussão há muito tempo atrás, no secundário, lá nos primeiros anos do secundário. Eu tenho uma amiga que está começando a ter vida sexual e saiu com um menino, saiu com dois. E aí, lá no final do secundário, nós tivemos toda uma conversa. Falamos: olha, talvez ela não esteja se respeitando, não é hora, tem tempo para tudo, né? Tem que ter a maturidade, né, de saber, maturidade física, maturidade emocional, né? Você não vai, né, para uma mulher, a primeira relação não é só uma aventura, é um momento importante, eles têm que estar ligados a sentimento, a confiança. E mais tarde ela nos disse: pai, sabe aquela menina? Muito mais tarde, né? Ela nos disse: sabe aquela menina que eu comentei uma vez? Eu falei: lembro. Ela falou: então, né? Tá, os meninos ficam falando, né, uns para os outros: vai que ela é fácil, vai que ela é fácil. Eu falei: você veja, né? Ela não se deu respeito, né? E acabou sendo vítima disso. Como isso vai afetar a vida dela? Não sabemos, né? Porque às vezes a pessoa também tem uma maturidade ainda tão baixa que isso não é importante. E às vezes, né, é só uma criança mal orientada que acabou caindo, né, na falácia de ter prazer sem responsabilidade. Então, eu acho que é isso, né? Não tem muito mistério, é responsabilidade, autorrespeito, respeito ao outro, entender que as coisas têm consequências e destacar que seja quem for na nossa vida, tem que ser alguém que nos melhora, que nos estimule a crescer, que nos faça avançar, que extraia de nós o melhor de nós, né? Porque uma menina pode se encantar por um cara que é um tipão, né, bonitão, engraçado, né, mas que é alguém que não vai avançar na vida, né, que vai ainda dificultar para que ela avance. Então, a menina pode encontrar um cara desse tipo e ele ser alguém que não quer estudar, né, que ele está muito satisfeito de só ser bonitão. E também vai começar a dificultar que ela estude, né? Então, esse é um exemplo, né? Que um exemplo bem pertinente, porque para jovens estudar é uma coisa necessária, né? Então é isso, eu acho que essa noção, né, essas noções eu acho que são importantes na hora de educar uma criança. Você, Giovana? Esse é um tema muito importante, né? Apesar de nós já estarmos, de termos passado por essa etapa da nossa vida, né? A maioria de nós aqui, o namoro é um período de extrema importância e pena que a gente passa por ele muito jovem, né? E na idade em que a gente vive essa etapa, nós não temos ainda, né, a maturidade para entender a importância dessa etapa. Por isso a importância, né, dos pais, né, explicarem para os filhos a importância dessa etapa, né? Mas quem não tem o pai ou a mãe que está atento a esse período tão importante, os filhos acabam, né, vivendo esta fase do namoro de qualquer forma, sem tirar os frutos necessários dessa fase que é, né, essencial na vida. Porque a fase do namoro é a fase que antecede um relacionamento mais sério, né? Então, é por isso que às vezes a gente, né, namora não deu certo, passa para um segundo namoro, porque é justamente nessa etapa da vida que a gente vai estabelecer alguns parâmetros, né? O que nós queremos para a nossa vida. É nessa fase do namoro que a gente tem que
buscar naquele com quem estamos vivendo esta fase, é a pessoa certa que eu quero para dividir comigo a minha vida, porque quando a gente vai para uma relação de mais responsabilidade, uma relação mais séria, a pessoa que está do teu lado nós precisamos ter uma comunhão de pensamentos, né? Porque se um pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito, a vida não vai funcionar. Porque cada um vai puxar para um lado a relação, né? Então é uma fase em que você analisa na outra pessoa. Se a pessoa tem os mesmos valores, se pensa da mesma forma, porque se não pensar da mesma forma, e se não tiver os mesmos valores, a divisão já vai começar muito cedo. Porque cada um vai puxar para um lado e não vai funcionar uma relação a longo prazo, né? Esse é outro. E isso se de repente acontece de vir filhos e cada um quer educar de um jeito, o outro quer educar de outro jeito, não vai funcionar. O filho vai ficar perdido naquilo e a educação não vai dar certo. E aí vai acontecer um monte de sofrimento, né? Na família, a família se desestrutura. Então, o namoro é a fase de solidificar, né? De fazer as bases da relação. Se as bases não forem sólidas, se não começa bem nesse período do namoro, a relação não vai funcionar, né? É por isso que a gente vê tantos casamentos sendo desfeitos, né? Relações que terminam porque as pessoas não conseguem dialogar. Então, o diálogo não é para acontecer depois, é preciso entender que o casal consegue conversar desde o início. O casal consegue estabelecer um diálogo, né, tranquilo para que as coisas sejam resolvidas, né, numa conversa franca. Então, o namoro sim existe no início, né, aquele sentimento mais, né, mais impulsivo, né, que você não consegue ficar longe do outro, você quer o tempo todo tá perto. Mas se não passar dessa fase para outra fase, que é uma fase mais madura, né, de diálogo maduro, isso pode comprometer a relação a longo termo. Então, é no namoro que você estabelece, né, quais são os teus projetos. Nós temos projetos comuns, porque se um quer um projeto de viagem, de compra de casas, de mansões, e o outro tem um projeto completamente outro, como é que essa relação não vai funcionar? Então, é o momento de colocar na mesa tudo o que um quer, o que o outro quer, né, para ver se existe uma compatibilidade. Porque senão a relação não vai ser duradoura. E se acontece dos filhos chegarem numa relação que não tem uma base sólida, os filhos vão, né, ficar perdidos, porque a mãe educa de um jeito, o pai pensa de outro jeito, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, o que que nós fizemos sempre, César e eu? Nós sempre, antes né, a gente sempre falou muito, ó, nós vamos falar dessa forma, nós pensamos assim, para a gente ter uma comunhão de pensamento, né? Uma comunhão de orientação, porque orientar filhos é muito sério. A constituição de uma família, no Espiritismo, quando a gente entende o que é uma família, ela não está, né, como nós discutimos na semana passada, esse foi o nosso tema, né? A família é um grupo de espíritos que nos reunimos para crescermos juntos. Então, um casal, ele só vai, o objetivo é crescer junto, é buscar algo maior do que nós, né? É, e na educação dos filhos a mesma coisa, né? Se nós não estivermos unidos nesse objetivo comum, a família se desagrega, a família não vai funcionar, ela vai ser, né? Ela vai se quebrar, porque é uma família, ela precisa ser sólida. E essa solidez, né, vem do conhecimento de saber como agir com os filhos, né? Porque se a gente não sabe agir na educação, os filhos vão crescer frágeis, vão crescer, né, de uma forma que vão se perder. Então, se a educação no início da infância não for sólida, e essa solidez vem, de um casal fortalecido. Então, por isso que no Espiritismo, né, estudando o Espiritismo, a gente entende a importância, né, do conhecimento espiritual, a importância de trazer Jesus para dentro de casa,
o Evangelho, porque o Evangelho dá direção, o Evangelho orienta as nossas ações e o Evangelho nos fortalece como família. Então, e o namoro é o início de tudo isso, né? Se nós queremos ter uma vida sólida, é preciso começar essa construção já no namoro. Exato. Muito bom, é realmente extremamente importante, né? Isso que a Giovana falou. E esse diálogo, ele tem que ser um. Primeiro, a criança aprende em casa, né? O jovem aprende em casa. Se ele está com pais que dialogam, né, e conversam sobre as coisas, ele vai desenvolver esse hábito. E a partir do momento que começa esse encanto, né, e logo que começa a ficar mais sério, aí vem, né, aquela fase do raciocínio, né, de, peraí, né, como é que nós vamos estruturar tudo isso? E tem, muitas vezes nós temos a ilusão de que só o encanto, né, é suficiente. Ah, não, esse encanto vai arrumar todas as coisas. E não vai, né? Porque aí vêm os filhos, ou vêm os problemas, as dificuldades naturais da vida, e aí eles começam, as pessoas começam a descobrir que cada um pensa de um jeito, vê de um jeito, e aí começa, né, o problema de que uma casa dividida tem dificuldade de ficar em pé, né? Então, como é que se constrói essa identidade, essa harmonia, bom, com diálogo, né? Mas o que que você acha do aborto? Ah, eu acho isso, acho aquilo. O que que você acha da eutanásia? O que que você acha de tal político? O que que você acha de tal coisa? Como é que você vê isso? Como é que você vê aquilo? É na fase do namoro, né? Que nós vamos descobrindo quem é o outro. Então, e é isso que nós devemos dizer aos nossos filhos, né? Agora, a questão dos valores é fundamental, né? Nós, muitas vezes, começamos relações na nossa idade, né? Lá, o pessoal da nossa geração, não precisa ser necessariamente nós aqui, né? Falo das pessoas das nossas gerações respectivas, né? Muitos começaram relações sem jamais se preocupar com isso, sem jamais querer saber, né? O que o outro pensa, o que acha, quais são os valores, né? E aí vão descobrindo com o tempo que isso ou é harmonizado, né, ou você vai ter problemas, né, que vão acabar levando à separação ou uma vida muito difícil, né? Então, no namoro também é uma fase em que se constrói né, este entendimento, essa harmonização. E é claro, né, que você tem que tentar procurar uma pessoa que tenha os valores mais ou menos semelhantes aos seus, porque senão vai ser realmente muito difícil, né? Lembro de uma senhora com quem nós conversamos, ela falou: Ah, minha filha está tendo muito problema aqui no Canadá porque casou com alguém que é ateu e não quer saber de religião, de espiritualidade, né? Então, assim, não quer que fala para o filho e quer dizer, como assim, né? Ela só descobriu depois que ele era ateu, né? Não teve condições nunca de conversar sobre isso antes, né? Então, essa conversa é essencial, né? E nós precisamos orientar o jovem para que ele perceba isso, né? Para que isso seja feito antes, porque depois começam, né, as lutas, os problemas, e aí pode se complicar, as coisas podem se complicar bastante, né? Oi, Alexandre. Tava pensando, né, como a vida já é difícil estando com alguém que te puxa para cima, né? Imagina com alguém que te puxa para baixo. Mas acho que muita gente tem a ilusão que vai casar, que vai conseguir com amor, vai conseguir mudar a outra pessoa. Eu acho que tem muito isso, né? Então a gente vê casais se separando aqui com crianças muito novas. É triste, muito triste, assim. E aqui parece muito simples, né? Parece como ir comprar 1 litro de leite no supermercado e separar aqui. Ah, você vai pro teu lado, eu vou, eu fico domingo, sábado, domingo, você fica semana, e a gente entra num acordo, logo a gente arruma outra pessoa que aceita nossos filhos, e É é exatamente isso. simples assim, né? Não é simples assim. É uma coisa muito, muito Banal, né? É banal, né? banal. Banal, porque assim, e você vai vendo que são muitas vezes adultos que privilegiam seu conforto,
seu bem-estar, seu prazer e os filhos se arranjem, né? Então, é realmente uma coisa assim, raramente você vai ver, né, é um casal, eles se separam, então, por exemplo, suponhamos que eles tenham dois filhos, aí cada um encontra uma pessoa que também, cada uma dessas pessoas tem um filho, dois ou três, né? E de repente você tem uma vida toda cruzada, porque os teus filhos vêm passar uma semana com você, uma semana com o parceiro, mas os filhos da outra pessoa também vêm. Aí, para que eles venham todos juntos na mesma semana, para você só ter aquele incômodo daquela semana, você tem cinco crianças, às vezes, numa casa, que não se conhecem, não viveram juntas, não sabem quem são, e de repente tem que fazer de conta que são irmãos, né? Porque isso é o melhor para o pai e para a mãe. E aqui a gente tem a impressão que tem muito mais responsabilidades para dividir, por exemplo, tem limpeza da casa aqui que a gente tem que dividir. E aí e a gente vê que em um momento determinado uma pessoa está assumindo muitas coisas e ela não aguenta. Ela fala: poxa, casei com uma criança, uma É, pessoa que não divide os problemas, que não ajuda, não contribui. E a pessoa, num determinado momento, acha que é melhor ficar sozinha. Pelo menos não tem um outro para eu carregar nas costas, né? Dá mais trabalho que as crianças. A gente vê muito isso também aqui, né? exato. E infelizmente né, uma sociedade que está privilegiando, né, o imediatismo, o prazer e que não tem essa noção de família, né? Que Emmanuel ele diz no final do texto, né, tem a noção de que você está colocando no mundo seres pelos quais você é responsável, né? A vida te compensará pelo sacrifício, pelo trabalho, pelo amor que você dá, mas isso é responsabilidade, né, de quem trouxe ao mundo. E muitas vezes as pessoas vão se relacionar, né, pelo prazer imediato, e não vão nem pensar na possibilidade de que isso pode, né, trazer um filho ao mundo. E sem contar, né, esses relacionamentos, como Emmanuel diz, que num certo momento, né, até nessa fase de encantamento, os espíritos que querem reencarnar já começam a atuar, né? E começam a influenciar o casal para que, né, vamos lá, tá na minha vez, eu estou esperando, né, estou na fila, e então e isso pode ser positivo, porque vem de um espírito equilibrado, que está planejando, com quem nós já estávamos de acordo, né, que quer o nosso bem, que sabe que a sua vinda vai ser uma coisa boa. Mas pode vir de alguém que é um desafeto do passado, ou alguém que é um aventureiro, porque nós não temos responsabilidade, né? E estamos em relacionamento, aquele espírito quer nascer, que se dane onde eu vou nascer, com como eu vou nascer, né? Então, tudo isso envolve, né? Nós, quando olhamos com os olhos da imortalidade, da reencarnação, da lei de ação e reação, tudo isso fica, né, muito mais complexo, nos dá segurança, né, porque nós sabemos por que devemos fazer as coisas, por que devemos agir assim, né, então é bem mais amplo do que a gente pode imaginar, né? Eu queria voltar no que o Alexandre disse, né, sobre, às vezes, na fase de encantamento, né, a gente acha que com amor e carinho a pessoa vai mudar, né? Então, muitas relações, eh, eu já conheci na minha família, né, relações muito difíceis, né, de casais, assim, onde um achava que o outro ia, com o tempo, mudar, melhorar, agir de outra forma, né? Mas isso pode acontecer. Se a pessoa quiser mudar, ela vai mudar. Mas se a pessoa não quiser, ninguém muda ninguém. Então é uma ilusão acreditar que o outro vai mudar, porque se ele não, se a pessoa não mostrar, né, o desejo de melhorar, o desejo de ser, de se implicar mais, né, de mudar, de conhecer algo novo, se a pessoa não quiser, isso não vai acontecer. Então, é um período também nisso, né, de estar atento a isso, porque tudo que nós fazemos está ligado à lei de causa e efeito.
tudo tem consequências. A gente vai, a Lê falou de comprar um leite. Comprar um leite não traz tantas consequências, mas você escolher alguém para a tua vida, isso traz, né, consequências, né? As consequências de viver uma vida com uma pessoa às vezes muito difícil, né? Uma pessoa com quem você não consegue conversar, às vezes uma pessoa com quem você não pode contar, né? E isso vai trazer, né, dificuldade por muito tempo. E às vezes, né, às vezes o casamento pode não dar certo, se separa, mas se no casamento ali tem filhos que foram, né, gerados, a pessoa vai ficar ligada, as pessoas ficarão ligadas por toda a vida, né? Por causa dos filhos que nasceram do casamento, da relação. Então, por isso por isso é um momento tão importante, né? O namoro e é uma pena que a gente passa, né? Que passe por essa fase da vida numa época ainda em que a maturidade não está tão presente, né? Mas a maturidade vai vindo com o tempo, por isso a importância da orientação, né? A importância, né, do conhecimento, de estarmos, né, ligados a isso tudo e podermos, né, orientar aqueles que estão próximos de E, nós. na verdade, né, as pessoas, em geral, elas acreditam que a família, os relacionamentos são produtos que vão se fazer por si mesmos. E este é um engano, né? Quando Emmanuel chama para a necessidade de raciocínio, de responsabilidade, é porque essas coisas não se constroem de si mesmas. Ah, vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo se você não conversar, se não tiver diálogo, se você não colocar na mesa o que precisa ser colocado, né? Se não souber falar e ouvir. Mas isso é construção também, né? Então, é, você ouve, né, a pessoa no namoro dizer, ah, eu sou assim, né, sou assim. Se você gosta de mim, eu sou assim. Se não gosta, tchau. Né? Bom, tchau, né? Se manda, porque está na cara que você vai entrar numa enrascada, né? Uma pessoa que não está disposta a mudar, a melhorar, né? Que não quer fazer esforço, que não quer crescer, né? Já é um indício de alguém que não vale a pena ficar. Agora, não existe, né? Não existe milagre, tem que ser construído, né? E essa consciência a doutrina espírita nos dá. E quando começa isso? No namoro, né? Não, senta aí. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vai ser? Como é que nós vamos planejar isso, né? Se nós tivéssemos essa noção muito clara lá atrás, né? É, claro que isto seria, né, uma coisa que nós daríamos mais atenção. E muitos de nós aprendemos na marra, né? Na luta, é, com sofrimento, com dando cabeçada e sobrevivemos, mas a que custo, né? Porque quantos nós conhecemos que, né, não sobreviveram, né? Tem famílias infelizes, desestruturadas, filhos que estão caminhando muito mal. E claro, esta equação não existe família perfeita, né? Não existe família perfeita, porque não existem pessoas perfeitas. E tudo é relativo. Por quê? Porque você pode ter um pai e uma mãe que são maravilhosos e ter uma alma que encarnou ali que é encardida e que precisa de muito trabalho, né? Então, aquele pai, aquela mãe vão ter o mérito de ter se esforçado, de ter trabalhado, né? Mas muitas vezes vão conseguir 30% do que gostariam, mas já é um avanço, né? Eles se esforçaram para isso. Muitas vezes vão conseguir 50%, 70%. Né? Porque nós reencarnamos com a estrutura do nosso psiquismo do passado. Como nós já estudamos aqui, né? Nós sabemos que à medida que o espírito entra na fase da adolescência e da juventude, ele começa a manifestar o seu psiquismo do passado. E é aí que é preciso muito cuidado, muita educação, muito diálogo, né? E se isso já não tiver sido construído desde do mais distante lá, de pequenininho, vai ficando muito difícil, né? Porque a criança vai assumindo a personalidade, mas não aquela que ela veio buscar, aquela que ela trouxe. E isto é andar para trás, né? Porque você está deixando que se manifeste justamente aquela personalidade que você veio combater, né? Então é o egoísta, é o orgulhoso, é o vaidoso,
né? É o rancoroso, é o truculento, né? É o colérico, né? Você vê, de repente, a criança começa a manifestar esse tipo, o jovem, né? Começa a manifestar esse tipo de comportamento. Mas é o que ele traz, né, com ele. E esse trabalho é um trabalho difícil, né? Educar não é fácil, né? Mas a gente tendo consciência dessas coisas, a gente começa a prestar atenção. Agora, quantos de nós estamos prestando atenção nisso, né? Quem ouvir um estudo como esse vai ter noção, né, do que é tudo isso. Mas quantos estão sabendo e entendendo que há tudo isso a ser considerado? Pouquíssimos, né? Infelizmente. Yuri? Tenho uma pergunta, César, não sei se é uma pergunta tola, não sei. A gente entende que não podemos, assim, afirmar que uma relação difícil seja necessariamente assim como, ou não sei, vou reformular, como a gente vê pessoas que estamos em uma relação muito tóxica, assim que todo mundo vê que a pessoa não é boa, mas a pessoa que está ali não vê isso, não? Então, estava perguntando assim que se esse tipo de relações, esse tipo de namoramento pode ser porque eles tiveram assim vínculos criminosos no passado, vínculos assim delictivos, ou pode não sei, porque não, penso que nesse tipo de relação, não sei se poderia existir uma afinidade legítima, não? Ou uma, não sei como pode ser. Eu entendi, Yuri, e na verdade não precisa ser necessariamente o fruto de uma relação, a atração de hoje não precisa ser necessariamente fruto de uma relação passional, criminosa, mas não necessariamente positiva, né? Então, você pode ter tido uma relação no passado com uma pessoa, uma relação que esteve envolvida em muita irresponsabilidade, e que hoje a pessoa reencontra, retoma, né? E você, quem está de fora, está vendo que aquilo não está bom, que aquilo pode estar, né, ser uma relação tóxica que está fazendo mal, mas a pessoa, né, ela precisa ser, se for possível, né, porque senão nós temos que deixar a pessoa viver a experiência. O que nós podemos ir fazendo à medida que conversamos com a pessoa é despertá-la para estas noções, né? Por exemplo, filho, filha, né? Amigo, amiga, né? Colega, seja lá quem for. Para que serve, né? Uma pessoa, um namorado, um afeto na nossa vida? Isso te leva para o seu melhor ou essa pessoa está te levando para o seu pior? Essa pessoa desperta em você a vontade de melhorar, de crescer, ou essa pessoa desperta em você o seu lado pior, né? Então, no diálogo, né, com essa pessoa, e dependendo de nossa intimidade com ela, da confiança que há entre nós, né, nós podemos ir aos poucos tendo esse diálogo, né? Então, por exemplo, nossos filhos, né, para dar exemplos pessoais, né, poderíamos falar de amigos ou mas eu lembro, né, de namoros que eles tiveram em que nós tivemos essa conversa, né? Olha, né, o que que essa pessoa está te trazendo para a vida, né? Imagine o futuro com essa pessoa, né? Então, você começa porque nós estamos ressaltando o fato de que uma relação é algo que tem que nos ajudar a melhorar, né? Mas, infelizmente, Yuri, as pessoas vão ser atraídas por todos esses aspectos que Emmanuel fala, né? Pode ser um afeto do passado que você reencontra, né? Veja como isso é complexo. Você, vamos imaginar que aconteça essas duas coisas, quer ver? Vamos imaginar que aconteça essas duas coisas ao mesmo tempo. É, Você tem aqui um caso,
né? Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. E aí você ainda não encontrou essa pessoa, mas encontrou essa aqui primeiro. Ou essa aqui. E essa primeira aqui ainda não chegou. E aí? Então veja que é complexo, né? Então eu lembro que uma das conversas que eu tive, né, com os meus filhos foi há pessoas que entram na nossa vida para serem superadas. Se elas não forem superadas, você vai patinar e vai ficar preso no que é de pior em você. E esses são casos, porque você pode sentir atração sexual, afetiva por uma pessoa com quem você já esteve no passado, mas ela pode ser a pior coisa para a tua vida. Enquanto que aquela pessoa com quem você traçou, né, um plano de trabalho, chega e está para chegar. Quando chega, você não tem espaço para ela, porque você está Já está ocupado. já está ocupado. Adultério. Aí eu acontece adultério, né, César? Pode acontecer. Como pode acontecer de você encontrar aquela primeira pessoa e aparecer aquela com quem você já teve uma relação afetiva, sexual no passado. E aí os casamentos e os namoros e as relações entram no risco do adultério, né? Então, as relações humanas são complexas e é por isso que a noção de responsabilidade, de entendimento do que é a família é importante, né? Porque se nós formos segundo as nossas paixões, segundo o vento sopra, né? Quantas pessoas nós já tivemos na vida? Se nós colocarmos na encarnação, se tivermos 20 encarnações recentemente e casamos, né, com diferentes pessoas nessas 20 encarnações, você já tem 20 pessoas que você pode cruzar na vida e com quem você vai sentir alguma coisa, né? E às vezes foram casamentos tão sem sentido e sem afeto e sem ligação, você não vai sentir absolutamente nada, né? Mas e aquelas situações em que houve, né, uma relação afetiva intensa? Agora vem a noção de responsabilidade, né? Se eu quero construir uma família, eu tenho que ter a noção de que certas portas devem ser fechadas, certas aberturas afetivas devem ser bloqueadas. Eu não estou mais disponível para, né, aventuras, eh, flertes, etc., né? Eu estou, né, construindo uma família. É essa pessoa, eu acredito que encontrei a boa pessoa. E, mas tudo isso é muito complexo, né? Pode acontecer de 10 anos depois, bom, acontecer. Então, a noção de responsabilidade, de casais que entendem, né, a importância de dar estabilidade aos filhos. Ah, ok, eu gostaria muito de, né, mas não, eu tenho que dar estabilidade aos meus filhos. Você é responsável pela estabilidade deles. Tem pessoas que vão dizer, ah, dane-se os filhos, né? Eles vão se acomodar, eles vão aprender. Ah, é? Né? Quantos traumas nós podemos gerar, né? Mas aí, de acordo com a estabilidade nos filhos, numa família estável, numa família tranquila, porque Ah, também se sim. viver no Sim. meio de um turbilhão com brigas, Aí também não aí também não adianta, adianta. né? Então, tudo tem que ter o bom senso, É né? o bom senso. Às vezes, num casamento, né, ou numa situação, é preferível, né, a separação. Às vezes, não. Às vezes, é um pouco de paciência, de sacrifício, de boa É caso. vontade. É caso a caso, né? Isso nós lembramos sempre aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Quem nos escute, não existe regra geral para todas as vidas, né? Aliás, a regra geral é para todo mundo, mas como ela se aplica a cada vida depende de cada caso, né? Como é que nós podemos dar uma regra geral e imaginar que nós temos a receita para aplicá-la a todas as vidas, né? Depende de caso a caso. Uma pessoa pode vir para nós e falar, olha, eu estou brigando há um ano, eu estou brigando com a minha esposa e ela está tendo crises nervosas, me atacando fisicamente,
ou vice-versa, né? E você diz, "Meu irmão, já tentou, já procurou consultoria psicológica, já falou na igreja, não, nada resolve. Não, é melhor separar, porque nesse caso o veneno, né, que está presente ali não vai fazer bem para os filhos, vai fazer mal para todo mundo. Às vezes a solução é a separação. Então é caso por caso, né? Há outros casos que um pouco de sacrifício, de esforço, de boa vontade, de paciência, pode resolver o problema, né? E pode dar um novo início àquela família, né? O ideal é que nós trabalhemos, lutemos para manter, né, a família, sobretudo se temos essas noções que temos, né? Mas às vezes não é possível, né? Havia alguém que tinha, Alexandre. Alexandre, falei. Super rápido, mas essas situações que você grifou lá no texto, né? São todas situações que as pessoas vão sentir afinidade. Vão falar, nossa, quando a gente faz sexo, parece que a gente se conhece há 100 anos. Mas não necessariamente é a boa afinidade, né? Então é isso que você está falando, é a responsabilidade, a vontade de construir algo responsável, maduro, que vai discernir se é a boa ou não afinidade, né? A gente tem um monte de afinidade, né? Nossa, ela me entende nesse aspecto, mas não necessariamente é o bom aspecto, né? É muito complexo isso, Alexandre. Realmente muito complexo, né? Porque um menino pode encontrar duas meninas, né? Uma é a maluquinha que topa todas as loucuras com ele. A outra é aquela que diz, não, né? Você precisa tomar jeito, isso precisa ser feito certinho, isso está errado, né? E ele gosta às vezes das duas, ou sentiu atração pelas duas, né? Mas aí vem a orientação, né? A pessoa entender o que está acontecendo. Você pode ter, né, um maluco, uma maluca que volta do passado e que vai despertar em você aquilo que há de pior em você, né? Vai te levar para o abismo, né? Para as loucuras, para a psicopatia que você já viveu no passado, né? Quando cruzou essas pessoas. E há aquela pessoa que é o convite da vida para que você seja alguém melhor, para que você cresça, para que você, né? Então, sim, afinidades, né? Tá cheio disso. Pessoa tá namorando, 5 anos de namoro, encontra alguém e fala, ai meu Deus, e agora, né? Bom, existem esses dilemas na vida, né? Quem vai decidir, né? Precisa a pessoa, aí é o caso a caso, né? Aí é o caso a caso, né? Mas aquela pessoa que apareceu na tua vida, analise bem quem é essa pessoa, né? Porque ela é um convite para crescimento, melhoria, ou ela Isso é um é, convite para né, um aventura. convite para aventura, como é que é? Um playback do passado, né? Vamos viver novamente aquilo que já vivemos, e aí você destrói uma relação que poderia ser positiva e construir, né? Flashback. 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 Isso aí, estava procurando a palavra. Flashback, né? Já passou, já acabou, né? Nós temos que pensar no que estamos construindo, no futuro, né? No que queremos para o futuro. Queremos do nosso lado uma pessoa sólida, né? E devemos ser sólidos também. Agora, nós olhamos, por exemplo, né? Jovens que aqui, por exemplo, no Canadá, né? Quais vão ser os problemas que os nossos filhos terão, né? A Yuri estava falando do menino dela com 12 anos, né? O Alexandre e a Adriana também têm filhos em idade, né, de adolescência. E outros, né, colegas nossos aqui, nós chegamos aqui com valores que são diferentes, né? Nós temos valores diferentes. E essa conversa, se eles tiverem ligação com pessoas daqui, essa conversa tem que se estabelecer. E não pode haver medo, né? Por exemplo, eles têm que aprender que se você tiver medo de falar de um assunto com a pessoa que está com você, já é bom, já é sinal de que não deve funcionar. Eu não vou falar porque ele não gosta ou ela não gosta. Bom, cai fora, porque já é sinal de que não vai funcionar. Porque a pessoa que está com você, se não é capaz de te ouvir e de dialogar com você sobre qualquer assunto, não é bom sinal.
né? Isso a gente tem que falar também para as nossas crianças, né? Agora, é, tudo é construção, né? E quando a Giovana falou da importância de trazer Jesus para a vida da família, isto é o ponto central. Não é conversa fiada, não é blá blá blá, este é o ponto central. Por quê? Porque nenhum homem pode preencher a vida de uma mulher completamente. Nenhuma mulher jamais será capaz de preencher a vida de um homem completamente. Nenhum ser humano será capaz de preencher o outro completamente. Os dois devem se unir em algo maior do que eles. E essa é a importância da fé na vida do casal. Se nós nos unirmos em algo maior do que nós, o casamento funciona e sobrevive. Porque nosso centro não somos nós. Como é que eu posso ser o centro da vida de uma pessoa? Quem sou eu? Por mais que essa pessoa me ame, me respeite, né? Mas não posso ser o centro da vida dela. Nós dois temos que ter um centro que é maior que nós, um eixo que é maior que nós. Que E sustenta, né? que nos sustente, que nos alimente, que nos dê força, né? E é aí que muitos casais afundam, porque você continua olhando para o outro com aquela ilusão dos primeiros 2, 3 anos de relação, que você não via mais ninguém no mundo, que só existia aquela pessoa e que podia morrer o mundo inteiro se ficasse ela, estava tudo certo, né? Isso é aquele encantamento do início. Mas isso não pode sustentar a vida de um casal, uma família, filhos, responsabilidade. Você precisa ter uma noção diferente disso. Isso quem fala, né? Eu ouvi a primeira vez quem falou isso, que eu ouvi isso, foi do professor Olavo de Carvalho, que é um filósofo, era um filósofo católico, né? E ele falou isso, eu achei extremamente bonito e importante. O casal tem que ter como referência algo maior do que eles, porque senão não funciona. Então, tudo é trabalho, tudo é diálogo, né? E os jovens sofrem muito, né? Porque é duro ser jovem, né? É, não é fácil, né? Você não sabe nada, você não sabe falar, você não sabe, né, chegar na namorada, na menina que te interessa, você não, né? É tudo muito difícil, muito complicado, as primeiras vivências sexuais, né? Tudo é muito. Então, assim, conversar, né? Dialogar, orientar, né? Tudo isso é importante, né? Mas hoje quem é que está orientando nossos filhos, né? A internet, os YouTubers, né? Então, nós temos que proteger os nossos filhos, proteger a nossa família, né? Ensiná-los a valorizarem o seu corpo, o seu espaço, não aceitarem brincadeiras, né? Não brincarem com os outros, né? Então, tudo isso é parte de um trabalho que é realmente uma batalha, né? Porque o mundo lá fora está jogando contra a gente o tempo todo, né? Agora, se nós, como casais, né, formos construindo relações que passam pelo diálogo, pelo carinho, pelo respeito, né, então você pode ter um tipo de namoro, né, que dure, né, até o final da vida. Isso depende de nós. Isso também não acontece por acaso, né? Isso também não acontece só porque um lado quer, né? Isso acontece porque nós decidimos que vai ser assim, né? E nós podemos ter vidas, né, boas, saudáveis, felizes, dentro dos limites da vida humana. Porque já que temos esse caminho a fazer, que ele seja um caminho abençoado, né? Feliz, minimamente compensador, né? Agora, nossos pais, avós, são de uma geração diferente, né? Foram educados diferente, viveram situações diferentes, né? E
Então, tudo tem essa questão geracional também, né? Então, tudo isso é muito complexo, né? E finalizamos, né? Lembrando que a equação é complexa porque depende de quem nós somos, depende de onde estamos na nossa maturidade, depende de quem está nascendo conosco. Às vezes o filho que nasce é mais maduro do que a gente, né? É alguma alma fácil de ser educada. E às vezes não é, né? Às vezes não é. Mas porque nasceu conosco, né? Porque está ali, provavelmente porque nós trabalhamos na deseducação dele no passado, né? Então, a doutrina espírita é muito bonita, né? Muito clara, muito lógica. E entendendo tudo isso, nós vamos começando a não ficar presos nessa fase, né? Porque há pessoas com 50 anos que estão querendo viver esse encantamento do namoro, né? Então a pessoa passa a vida tentando reproduzir aquilo. É isso que muda, né, E gente? muda de parceiro, se encanta, né? Passa de um para o outro e porque a pessoa quer, ela só acha que está viva quando vive novamente aquela paixão, aquela coisa de adolescente, né? Então isso mostra uma alma imatura, né? Porque nós viemos aqui para construir, né? E sobretudo para crescermos, né? Então não é fácil, né? Às vezes a pessoa quer viver eternamente essa ilusão do namoro, né? Mas é isto. Vamos finalizando por hoje. O nosso tempo já está avançado. Mas abençoado, né? Abençoado o conhecimento que nos orienta, nos dá noção do que é importante. E não fiquemos, né, nos recriminando de maneira anacrônica por aquilo que não sabíamos, né? Fizemos o melhor que podíamos, vivenciamos as situações o melhor que podíamos e aprendemos, estamos melhorando, né? Mas não adianta fazer anacronismo, né? Usar o que você sabe hoje para julgar a pessoa que você foi ontem, né? Você pode analisar, mas não julgar, né? Porque você fez o melhor que podia naquele contexto, naquele momento, né? E não há julgamento, né? Deus nos ama, os bons espíritos nos amam e eles esperam o melhor para nós. Confiemos, continuemos. Não há razão para termos mágoas, tristezas e ficarmos, né, encucados. Tiremos de tudo o que foi vivenciado o melhor, para que nós possamos crescer e ajudar outros, né? Porque quem passou por caminhos difíceis pode auxiliar aqueles que estão, né, caminhando por estradas difíceis. Muito bom, amigos. Vamos finalizar então, fazendo a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, que o Senhor possa ser para nós a luz, a referência, aquele que guia nossas vidas, nossos sonhos, buscas, realizações. Queremos aprender, Senhor. Queremos melhorar, queremos crescer. E o Senhor nos oferece o convite permanente para que possamos avançar. Que a luz do vosso amor abençoe nossas vidas. Que possamos perdoar,
perdoar também a nós mesmos, que possamos amar e amar também a nós. Pois nem sempre, Senhor, caminhamos da melhor maneira, nem sempre conseguimos o que deveríamos ter conseguido em cada situação. Mas pedimos, Mestre, ensina-nos, mostra-nos e dá-nos forças, Senhor, para fazermos o melhor hoje. Onde estamos? Com quem estamos? Que possamos extrair de cada relação, de cada situação de vida, o melhor, e que possamos oferecer o melhor de nós. E que possamos, Senhor, tê-lo como a referência, o centro de nossa vida. Para que, gravitando em torno do Senhor, possamos crescer, melhorar, abençoar a vida e sermos abençoados. Fique conosco, Mestre, guarde-nos hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.